Vamos de surto, porque assim, eu ainda tô surtada. Eu ainda estou surtada com esse livro. Vocês conseguem ver pela minha cara de louca que eu estou surtada com o Jogador número 2. Vamos lá, primeiramente eu quero saber quem é que está aqui desde a época que eu resenhei o Jogador número 1. Porque assim, faz tempo, hein? Nossa, faz uns bons anos que eu resenhei o Jogador número 1, que foi um completo surto também. E também eu falei sobre o filme, falei sobre o trailer, eu vou deixar tudo no box da descrição. E aqui em cima vai passando os cards conforme eu for mencionando cada coisa. Então eu quero saber se você estava aqui desde essa época. O livro que eu não achava que eu precisava, porém eu preciso. É isso. Gente, eu vou começar falando sobre o Jogador número 2, que, olha, eu gostei mais do que o Jogador número 1. Vocês acreditam nisso? Porque nem eu acredito que eu gostei mais do que o Jogador número 1. Porque eu amo o Jogador número 1. E eu gostei mais do Jogador número 2. Eu vou explicar todos os motivos depois da vinheta. audiomarker.com. Durante a minha maratona literária, eu fiz uma maratona literária recente, eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês. E quem me acompanhou no Instagram durante essa maratona viu todo o meu surto com esse livro, porque eu surtei. Queridos, eu surtei com esse livro. E a cada página que eu lia e virava, eu queria compartilhar e queria surtar com vocês, porque foi um livro que me pegou muito de surpresa, principalmente pelas referências. O Jogador número 1 é conhecido por ser um livro de nerd feito para nerds, que é o caso do 2. O 2 também. O primeiro e o segundo livro são basicamente uma enciclopédia de referência dos anos 80 e, na verdade, assim, é uma enciclopédia de cultura pop. Esse livro vai contar a história do Hi-Fi exatamente no ponto onde parou o Jogador número 1. Então a gente vai entender o que tá acontecendo com o Wade e com os amigos dele no exato momento que eles recebem a herança. Esse livro vai realmente... ele demora um pouco pra pegar no tranco, mas eu acho que existe uma boa explicação pra isso, porque todas as explicações que foram dadas nesse livro foram muito necessárias pra gente entender o contexto de todo o universo criado aqui, porque é um universo muito complexo, né? Desde o primeiro. Então toda essa questão do Oasis, da realidade virtual, de coisas inseridas, das pessoas vivendo literalmente meio a meio, né? Dentro do virtual e fora, então a gente tem essa questão, e eu gosto muito do Jogador número 1 também, porque ele traz muita questão e reflexão política social, porque a gente para pra questionar algumas coisas e ver se realmente vale a pena. E o Jogador número 2 continua trazendo isso, inclusive até mais, eu já vou falar sobre isso também daqui a pouco. Então, o livro, assim, as 100 primeiras páginas, a gente tem uma introdução do que vai acontecer no final, tá? Porque existe uma aventura, existe uma caça aí do tesouro também, mas a gente é introduzido isso nas primeiras páginas, mas o foco das 100 primeiras páginas é sim ambientar a gente e entender o que está acontecendo nesse mundo. Assim que o Wade recebe a sua herança, a gente percebe que existe uma nova tecnologia, uma nova tecnologia cujo qual vai mudar toda a história da humanidade. Então, eu não vou falar mais sobre isso, porque pode ser spoiler pra vocês, mas existe essa nova tecnologia e o Holiday realmente deixa essa herança pro Wade com o intuito de fazer ele decidir por conta própria se ele deve ou não liberar essa nova tecnologia para o mundo, porque é uma tecnologia que vai mudar tudo o que a gente conhece e tudo o que a gente sabe sobre nós e o universo. Então, ele deixa essa grande responsabilidade na mão do Wade e fala: olha, temos aqui essa nova tecnologia e cabe a você decidir se deve ou não liberar essa tecnologia para o mundo. E aí ele acaba decidindo liberar, ele e, claro, os amigos, né, que formam o conselho do Oasis agora. Então, eles resolvem liberar, não todos. A Samantha é contra a liberação dessa nova tecnologia e por isso que ela se afasta um pouco do grupo e ela e o Wade não estão mais juntos, porque ela fala que ele não tem como eles continuarem juntos se ele concorda com uma coisa que ela não concorda, que é basicamente princípios e tudo mais.
Então eles começam já essa nova aventura deles meio que separados. Todos eles têm uma questão a ser resolvida. O Wade tá meio paranoico, obsessivo e perdeu um pouquinho a cabeça com a questão da fama e tudo mais. Logo no começo, essas 100 primeiras páginas, é a gente sendo introduzida a esse novo universo, como que está o Oasis, como que tá funcionando. E eu sei que muita gente falou que é um livro maçante, que é um livro desnecessário, que blá, mas eu, pessoalmente falando, achei que é uma explicação muito relevante e condiz muito com a história, porque eu acho que se não explicassem isso, ia ficar muito jogado. E eu gosto muito do Ernest Cline, que é o autor do livro. Pra mim ele remete muito à descrição do Senhor dos Anéis, porque a gente sabe que Senhor dos Anéis é um livro altamente descritivo, mas não é maçante. Então eu vejo, comparando assim bem superficialmente assim, essa questão de descrição, porque o Ernest Cline consegue muito bem descrever tudo o que tá acontecendo de maneira não maçante, pelo menos pra mim. Porque, né, tem gente que acha o Senhor dos Anéis também maçante. Mas enfim, isso é outro papo. Então, pra mim, não foi uma narrativa maçante, porque tudo condiz muito bem. E inclusive, eu acho que foi por causa dessa narrativa que teve no Jogador número 1 que o filme ficou tão fiel. Porque todo o cenário, mesmo sem você explicar, a gente sabe que estava no livro, porque no livro é descrito. Então, por isso que também eu acho a descrição muito importante, principalmente para esse quesito de transformar em outros veículos de mídia. Por mais que o autor do livro tenha participado do roteiro também do filme, né? Mas eu acho que essa descrição também ajuda muito nessa questão de visualização e ambientação do próprio universo. Então, pra mim, essa descrição no começo, essa introdução a esse novo mundo foi muito necessária, porque a gente entende absolutamente tudo o que tá acontecendo na vida do Wade, da Ati, do Soto, da Samantha, de como que eles estão funcionando, de como que funciona o Oasis, o que aconteceu com o Nolan, né? O Sorrento Nolan, porque a gente sabe o que tá acontecendo com eles. Então, é literalmente um pós-livro para introduzir uma nova aventura. Acontece que essa nova aventura é desbloqueada no Oasis porque o Wade e os amigos resolveram lançar essa tecnologia. Por causa disso, o Holiday é programado para ser liberado. Mais um desafio, a busca pelos 7 fragmentos da sereia. E aí a gente entra numa nova caçada, mas uma caçada diferente, porque a popularidade do Wade não está muito boa, porque, como eu falei pra vocês, ele perdeu um pouco a cabeça com a fama, não é mesmo? Então ele tá fazendo algumas merdas. A gente percebe que é uma caçada diferente porque não existe uma recompensa. O Holiday simplesmente largou e disponibilizou, programou, né, para disponibilizar esse novo desafio a partir de um número X de usuários dessa nova tecnologia. E não existe recompensa, não existe motivo, não existe vídeo explicando o que é. E simplesmente tá lá. E ninguém sabe o que é, e todo mundo passa anos pesquisando, alguns anos se passam e nada acontece até que o Wade acha o primeiro fragmento da sereia. E a gente continua trabalhando a mesma ideia do primeiro, que é várias missões, pequenas missões, e até conseguir a missão maior para conseguir esse fragmento. É o mesmo princípio do primeiro livro. E, nossa, gente, o tanto de referência desse livro dá um quentinho no coração. E é exatamente por isso que eu acho que eu acabei gostando mais do segundo livro do que o primeiro. Porque eu fui muito influenciada. Porque, assim, eu só vou mostrar isso aqui, porque eu já mostrei isso no meu Instagram. Gente, eu tenho tatuagem do Senhor dos Anéis. Eu tô usando a estrela. Enfim, eu tenho tatuagem do Senhor dos Anéis, eu tenho tatuagem do Prince e tenho tatuagem da minha música, da favorita da vida, que é Seven, do Prince. E eu falei isso com vocês no Instagram. E foi exatamente, eu acho que eu fui muito influenciada por causa disso, por isso que eu gostei mais também do segundo livro. Porque tem missões do Senhor dos Anéis e tem missões do Prince. E algumas referências são sobre a música Seven, do Prince, que é uma música que não é muito conhecida. E toda vez que eu falo sobre o Prince, quem conhece o Prince fala, ah, Purple Rain,
ou When Doves Cry, entendeu? Músicas mais famosas. Quando eu menciono o Seven, do Prince, ninguém sabe do que eu tô falando. Então, quando o autor do livro fez uma referência gigante com a música Seven, meu amor, eu surtei completamente. Mas assim, completamente. E, pra ser sincera, eu tava esperando isso, sabe? Eu tava esperando vir, porque temos ali, sei lá, os 7 fragmentos da sereia. Aí entra essa questão do Prince, com 7 elementos. Aí eu falei, gente, não é possível, ele tem que falar alguma coisa de Seven. Não é possível, ele precisa falar sobre essa música. Só que assim, sabe aquela coisa? Eu tava querendo, mas eu não tava acreditando que ele ia falar. E aí ele falou. E aí, a referência... Gente, o quentinho no meu coração que foi saber que esse livro vai espalhar a mensagem, a letra desta música maravilhosa que é Seven, de Prince, pro mundo inteiro. Meu amor, tudo na minha vida. E aí, depois do Prince, a gente entra na Terra-média. O autor desse livro falou assim, vamos matar a Maria Clara com esse livro? Vamos sim. Então é isso. Fora que esse livro tem um alto foco na Kira, que era a mulher do Og, que era a mulher cujo qual o Holiday era apaixonado, porque a gente sabe muito bem que ele era apaixonado, muito apaixonado pela mulher do melhor amigo, e ela não correspondia. Então, eu me identifiquei muito com a Kira em questão de gostos, né? Porque a missão aqui é literalmente focada na Kira. Então, você precisa ter um autoconhecimento sobre ela e sobre os gostos dela, não do Holiday, como foi o caso do primeiro livro. Então, eu acabei me identificando muito com os gostos da Kira, porque assim, a Kira amava O Senhor dos Anéis e a Kira amava o Prince. E eu falei, gente, a Kira sou eu, não é mesmo? Eu sou a Kira sou eu. Então, me identifiquei muito com a Kira e eu tô aqui tentando não surtar com vocês, porque eu realmente surtei quando eu vi as coisas do Prince e quando eu vi as coisas do Senhor dos Anéis, que eu não vou entrar em detalhes, apesar de eu acho que vocês podem considerar isso um pequeno spoiler, mas vai por mim. Não é spoiler, porque eu não falei nem metade das referências que existem sobre Prince e Senhor dos Anéis aqui nesse livro. Vocês nem sabem, vai por mim, nem sabem. Então, não vem falar que é spoiler, porque isso não é spoiler. Uma das coisas que esse livro faz muito bem, igualzinho o primeiro, é trazer essa questão social, porque a gente tem várias reflexões sociais introduzidas nesse meio, né, de Oasis, desde o primeiro livro, porque o primeiro livro é toda uma questão do quanto a gente acaba usando uma realidade virtual, né, e aqui a gente traz muito mais essa questão política, principalmente porque ele introduziu alguns elementos que dão gatilho nesse livro, como o surto de coronavírus e sobre a violência policial. Então, assim, ele não fala abertamente, mas a gente percebe muito que foi referência, sim, ao surto de coronavírus e foi referência, sim, à morte do George Floyd, que ocorreu nos Estados Unidos. Então, a gente percebe essas referências, ele não fala abertamente sobre isso, mas você entende as referências, sim, e você entende a crítica por trás de várias coisas aqui desse livro, tá? E uma das coisas que eu mais gosto também da escrita do Ernest Cline é que, assim, ele não força as coisas, sabe? Ele introduz alguns elementos e algumas coisas muito naturais do dia a dia, que a gente precisa conversar, e ele introduz e traz uma representatividade muito grande nesse livro e traz questões que a gente realmente precisa meio que debater, sabe? E a gente não debate e passa a mão na cabeça de outras coisas, principalmente essa questão de você idolatrar muito uma pessoa e quando essa pessoa faz merda, você continua defendendo ela o tempo inteiro. E não é bem assim, mas também não é aquela outra questão do cancelamento, sabe? Então ele consegue trazer essas questões do balanço de até onde vale o cancelamento, de até onde vale o seu idolatramento por causa dessa pessoa.
além de questões sociopolíticas muito atuais. Então é uma das coisas que eu mais gosto no Jogador número 1 e 2, porque ele consegue trazer muito essa questão de crítica social num livro que é totalmente nerd e cultura pop e divertido ao mesmo tempo. Então é um livro mais para jovem adulto. Esse aqui é um pouquinho mais para adulto, porque tem algumas questões ali de sexo e drogas que não tem no primeiro. Eu entendo porque, né, é outro contexto, outra coisa, inclusive os personagens também estão mais velhos. Então, mas assim, nada de explícito, só tem algumas menções ali de tudo mais e que não são comentadas, e inclusive fala muito sobre identidade de gênero, fala muito sobre a questão mesmo de descoberta, de se descobrir com outro gênero, outra identidade de gênero. Eu acho isso muito legal e eu não acho que é forçado nesse livro, porque afinal de contas a gente tá falando sobre um outro tipo de tecnologia, porque eu acho que todas as questões de identidade de gênero, de descobertas que o Wade fala sobre isso aqui dentro, é muito condizente com essa nova tecnologia que foi lançado. E eu não vou ficar falando muito porque pode ser spoiler, então você vai ter que ler para descobrir isso. Mas eu gosto muito dessas questões sociopolíticas e críticas sociais que o Erich Klein traz nesse livro, tanto quanto o primeiro, se não mais, porque ele trouxe bem mais essas questões. Teve um momento, um único momento que eu falei que ele forçou a barra, porque parece que ele realmente introduziu aquela frase naquele contexto só pra problematizar uma coisa, sabe? Não condiz muito, mas assim, foi um único momento. Todo o resto eu acho que condiz muito com a história, então não me atrapalhou em momento algum todas essas críticas. Inclusive eu gosto muito dessa questão de crítica e faz a gente pensar em algumas coisas, principalmente de como que a gente usa a tecnologia, de como a gente está tratando o nosso planeta, porque afinal de contas é um livro pós-apocalíptico e é uma distopia, na verdade, e a gente vê o problema dessa distopia exatamente porque os humanos destruíram o mundo e todo mundo está vivendo do jeito que está exatamente por a gente ter esgotado todos os recursos naturais, destruído a camada de ozônio e o aquecimento global e tudo mais. Então é um livro muito crítico e eu acho que não foi forçado nada do que ele escreveu aqui nesse segundo. Então, e além do mais, o livro é muito divertido e continua sendo uma bíblia sagrada para quem é fã de cultura pop. Desde os anos 80, desde os anos 2000, tem referência a outras coisas também aqui. Se você gosta de Jogador número 1, dá uma chance pro Jogador número 2. Eu sei que tem gente que vai achar que é um pouco enrolão demais para até começar de fato a aventura em si e ir atrás dessa busca pelos 7 fragmentos da sereia. Eu não acho, porque todas as explicações que tiveram aqui, pra mim, foi muito importante pra gente se ambientar nesse novo universo após essa nova tecnologia e entender o que a gente tá vivendo dentro desse livro. Então, pra mim, foi muito importante toda essa descrição e toda essa pré-preparação pra gente ir nessa caçada com esses 7 fragmentos da sereia. E assim, o plot desse livro é muito bom, é muito bom. Eu não vou ficar falando muito porque, né, spoiler. Mas assim, é muito bom, gente, é muito bom mesmo. O livro é inteiro muito bom, todas as referências são muito boas, o livro é muito divertido. Se você gosta de um livro, assim, de cultura pop mesmo, de referência a clássicos do cinema dos anos 80, não só filmes, né, não só no cinema, mas de tudo, assim, é literalmente uma bíblia sagrada pra cultura pop. Muito divertido, muito autocrítico, muito maravilhoso mesmo, com um final muito bom. E um dos melhores livros que eu li, assim, em 2021, com certeza, assim, com certeza. É um livro que eu não esperava que eu fosse gostar muito, porque é uma continuação, e eu sempre fico com o pé atrás de coisas que tem continuação quando a gente não necessariamente precisava, né? Porque é diferente quando você sabe que vai ter uma continuação, porque o livro não acaba, então você já espera uma continuação. Mas Jogador número 1 não necessariamente precisava de uma continuação, e aí o autor vem e faz uma ótima continuação
com um ótimo teor crítico e divertido, não perdeu a essência, não perdeu o jeito da escrita, muito pelo contrário, só melhorou. Então eu tô muito contente com esse livro, eu tô amando poder surtar com vocês com esse livro, porque que livro incrível, um dos melhores de 2021 com toda certeza. E sim, eu gostei mais do segundo do que o primeiro, mas eu sou suspeita porque como eu amo O Senhor dos Anéis e como eu amo Prince, pode referência sobre esses dois temas aqui dentro desse livro, pode ser que eu seja um pouco influenciada e pode ser que eu tenha gostado do livro mais do segundo livro por conta disso? Sim, mas eu estou falando pra mim que eu estou muito contente, eu estou muito feliz que eu li esse livro e muito, muito maravilhosamente radiante, porque eu gostei muito do livro. E é isso, gente, eu quero saber de vocês agora. Eu quero saber se vocês leram o primeiro livro, se vocês têm interesse nesse segundo, se você já leu, me deixa aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. E é isso, obrigada por ter assistido. Se você gostou, dá um joinha, não se esquece de se inscrever no canal, porque tem sempre vídeo novo por aqui. E obrigada por ter assistido, um beijo, tchau!